Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva e a CNV nas relações de disputas. Como isso ocorre na prática, tá? Primeiro, eu vou dar uma conceituada no que é a comunicação. Só um minutinho que tá meio... A imagem estava ruim. O que é a comunicação assertiva, tá? Segundo o autor do livro que eu disponibilizei para a gente estar trabalhando, a comunicação assertiva, ela vem com um certo equilíbrio, tá? Coisas que muitas vezes no dia a dia nós nos deparamos com os extremos, né? Eu reajo a uma situação de determinada forma devido ao quê? As minhas crenças, o meu conceito, a minha percepção e toda aquela bagagem, né, que vem da infância, de experiências que eu vivi. Então, a gente acaba sendo moldado por uma certa, eu não gosto muito da palavra crença, tá? Mas de um certo parâmetro, vamos dizer assim, de um parâmetro de comportamento que a gente já vem reiteradas vezes fazendo, tá? Então, a comunicação assertiva, segundo o autor, ele nos informa que é o quê? A gente não pode ser muito reativo e também não muito passivo. Temos que ter um meio termo para que a resolução dos problemas aconteça. Essa resolução, ela não depende só da gente, tá? Depende da resposta ativa da outra pessoa. Como que a outra pessoa vai reagir? Então, conforme ela reage, isso é assertiva, tá? Conforme ela reage, você vai moldando o seu. Eu vou falar comportamento, mas espero que seja compreendido, tá? Não é comportamento de algo habitual, mas é um comportamento de reação frente àquele conflito que está sendo exposto ali, tá bom? Então, assim, como que eu vou responder aquele conflito? Se for de forma reativa, né? Ou se for de forma passiva. O que que o autor fala? Aquela pessoa que não faz nada, não responde, não quer diálogo, não quer saber de nada, né? Fica inerte. Esse tipo de pessoa é a passiva. Ela também não vai resolver o conflito, às vezes vai até potencializar ele. E a pessoa que é ativa, reativa, aliás, perdão, reativa. Essa pessoa que é reativa, o que que ela vai fazer? Você vai mostrar um dedo, ela já vai querer bater. Ela já vai responder a uma reação normal, às vezes, ou uma reação da pessoa até muitas vezes atípica, tá? Mas ela vai responder de forma grosseira, né, ativa, que vai impor alguma coisa. Então ali se estabeleceu o conflito, tá? Porque eu vejo de uma forma, o outro de outra. Ele não cede, eu também não vou ceder. Vai ter conflito. E aquele conflito ali ele não vai conseguir ser cessado, tá bom? Então, isso o autor expõe bastante no livro. O livro, pessoal, eu disponibilizei o livro, tá? Mas deixa eu só consultar rapidinho aqui. Só um pouquinho. Que é esse livro aqui, ó. As 5 habilidades essenciais do relacionamento. Como expressar, ouvir os outros e resolver conflitos, tá? Esse livro aqui, ó. Eu disponibilizei lá para vocês estarem aprofundando, né? Tendo a visão de vocês também. É interessante sempre ler os materiais, porque eu enxergo de uma forma e você enxerga de outra. E aí você traz o que você enxerga dentro daquele ponto, né, de interseção e a gente vai moldando e falando, olha, eu não vi dessa forma, eu vi dessa forma. E a gente vai trocando essas ideias, né, e essas experiências, inclusive do dia a dia, tá? Apesar de parecer bem teórico, eu gosto bastante da teoria, mas apesar de parecer bem teórico esse assunto ele é muito prático. Falo por experiência própria, tá? Falo por experiência própria, de passar muitos conflitos,
no dia a dia mesmo, seja no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, familiar, você vai se deparar com muito disso. Então, quanto mais você reagir ou ficar na passividade, esses extremos, eles não são bons. Já se você tiver um equilíbrio, diz o autor, o que que seria um equilíbrio? Você vai, a pessoa vai chegar de forma reativa para você e você vai pegar aquela forma, vai ver o todo e não vai reagir. Você vai pensar, poxa, ela está agindo assim, mas por que você está agindo desta forma? Então, uma dos métodos, né? Uma das técnicas é importante fazermos perguntas. Então, sempre que você se sentir acuado, ou muitas vezes a pessoa vem com agressividade, você para, respira e dá uma resposta calma, mas a resposta não é a resposta que a pessoa quer dar, ouvir, perdão. Não é aquela resposta que a pessoa quer ouvir. Não, mas tu tá. Porque aí você entra na passividade, entendeu? É uma resposta que você quer dar de fato, mas você não vai agir com raiva, com nenhum desses sentimentos potencializados lá em cima, assim, cabeça quente, tá? Ou não vai fazer aqui que a passividade vira as costas e vai embora, né? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Antigamente eu era muito reativa, eu respondia. Aí passou-se um tempo, né? A gente vai se moldando muito. Eu passei a ser passiva demais. Não, isso aqui eu não quero. E muitas vezes eu me vejo ainda hoje sendo passiva. Então, assim, eu tento fazer o quê? Me moldar quanto a isso, tá? Eu tento me moldar o tempo inteiro, porque diversas vezes eu me vejo dessa forma, muito passiva. Então, para que o conflito não se estabeleça, eu acabo querendo evitar ao máximo que o conflito se estabeleça, entende? Só que o conflito ele vai se estabelecer em determinado momento da tua vida ou do teu momento ali. Ele vai se estabelecer, porque o conflito é necessário. Inclusive, tem uma parte do livro, não desse livro do outro, que ele fala que o conflito, ele justamente age de forma positiva também, para que você progrida, né? E aí a gente faz analogia até com questão religiosa ali, né? Deus, enfim, o universo, que muitas vezes vem em avalanche, coisas que a gente tem que superar para poder crescer. É nesse sentido. Então, temos o conflito como aspecto positivo também. Então, pessoal, a comunicação assertiva por hora é isso. É uma comunicação onde há um equilíbrio, onde eu não fico nem num polo extremo e nem num polo muito abaixo do extremo, tá? Então fica um equilíbrio bem legal para que você possa, pelo menos, não potencializar o conflito e muitas vezes não vai resolver ele, mas você vai neutralizá-lo, entende? Então seria dessa forma. E temos a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, a maioria do pessoal que trabalha com mediação já conhece, né? Que é do Marshall, aquele, o livro. Eu tenho aqui, posso disponibilizar também, tá? Quem não tem, ou quem já tem, eu vou deixar no grupo ali o material. O material da primeira aula e de hoje eu vou deixar no grupo também. Só que eu vou fazer bonitinho, tá? Um slidezinho, tipo um e-bookzinho, para vocês terem um material legal para poder consultar. Então, assim, porque a ideia do grupo é a troca, mas a ideia do grupo também é a gente aprender, né? Nomenclaturas, técnicas, principalmente, para poder, numa mediação de conflitos aí, estar usando, ou mesmo numa questão privada, né? Pessoal ou profissional, poder se sair daquele emaranhado de percepções errôneas, porque a gente que é o conflito, na verdade? Por que ele se dá, né? Se a gente parar para pensar, poxa, aquela pessoa lá, ela pensa diferente de mim. Ela não está enxergando o que eu estou enxergando. Então ali já se dá o conflito. Não, porque fulana falou isso de mim. Aí, por quê? Porque
fulano falou isso de mim, mas eu não sou isso. Mas eu sei que eu não sou, eu tenho que saber que eu não sou, entendeu? Então fica aquele impasse, assim, não, fulano falou que vai me pagar tal dia. Não me pagou. Tá, mas por que você não me pagou? Não, porque eu não recebi. Então, assim, qual a percepção? Um não pagou porque realmente não recebeu. O outro não recebeu porque esse aqui também não recebeu. Então, assim, por isso o diálogo, sabe? Por isso que eu sou muito adepta do diálogo. E essas habilidades são necessárias para ter diálogo, senão você não tem. O que que faz você ter um diálogo com alguém? É quando você enxerga que o outro tem algo que ou foi interrompido, N possibilidades que ele não conseguiu cumprir, tá? Aqui a gente não entra muito no exemplo, porque senão vai ficar vasto. Mas N possibilidades que ele não cumpriu o determinado X da questão que ele deveria ter cumprido. Então, o que que acontece? Eu dou uma chance a ele. Poxa, você não cumpriu, mas por que você não cumpriu? Ah, não cumpri por causa disso, 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 disso. Tá, mas você vai cumprir agora? Você está determinado a cumprir? Ah, tô, mas eu não posso pagar X e Y e Z, mas posso pagar A. Não, eu aceito, então. Pode ser A. Eu abro mão do X, Y e Z. Então, assim, a gente tem que pensar que o conflito são percepções dentro de uma experiência, né? Porque tudo é uma experiência. Dentro daquela determinada experiência, são percepções que o observador daquele caso só enxerga daquela forma. Que eu falei de parâmetro. Isso tem muito a ver, pessoal, com comportamento, crença, como você foi criado, cultural, contexto cultural que você veio, porque muitas vezes você veio de um contexto cultural que não é aquele contexto mesmo do outro. Digo um exemplo aqui. Eu sou casada com um carioca, mas eu sou gaúcha. Diversas vezes, assim, dentro do nosso relacionamento, que temos 18 anos, nós tivemos visões distintas porque a gente veio de culturas diferentes. Nossa, isso aqui não é amendoim doce, isso aqui é pivica. Para mim é pivica, para ele é amendoim doce. Para mim é tangerina, bergamota, para ele é tangerina. Então, assim, até nome de coisas, né? Então, tu imagina você lidar com algo que envolva bem familiar, vamos dizer assim, né? Dívida, o que for, tá? Que tá ali dentro da mediação. Principalmente a questão familiar, que envolve sentimento maior ainda, né? Porque não que outras coisas não envolvam sentimento, mas o sentimento no direito de família, emoção, ela é muito mais aflorada, porque envolve menor, envolve a separação ali, entende? Então, quando a gente percebe, vê se não tem ninguém aqui. Quando a gente percebe que, que essas coisas fazem a diferença na resolução do conflito, a gente toma outra proporção. A gente tenta ficar nesse equilíbrio, tá? E aí a CNV, ela vem justamente com isso também, tá bom? Ela vem com essa proposta de mantermos um equilíbrio, olhar o outro, qual o interesse do outro, né? Olhar para o outro mais, empatia, escutativa. Deixa eu entender o outro. É exatamente isso. Só que assertiva é a percepção que eu tenho. A comunicação assertiva, ela diz mais respeito a você ter um autocontrole, um comportamento mais equilibrado. Já a comunicação violenta, eu olho, meu olho vai mais para o outro. Eu já estou mais na assertividade. Então, quando eu estou com uma comunicação assertiva e eu pego e bebo da fonte da comunicação não violenta, aí sim, aí eu sou uma, um- uma mulher que vai resolver realmente problemas, tá? Porque quando eu pego e bebo da fonte da CNV, mas já com esse equilíbrio da comunicação assertiva, não tem para ninguém.
tá entendendo? Eu posso não obter o acordo, eu posso não resolver aquele conflito, mas eu não vou potencializar o conflito além do que ele já está. Eu vou acabar neutralizando, porque claro que a gente, como mediador, aí aqui vem outro papel, tá, pessoal? Só para vocês distinguirem, entenderem, mas é que eu tô colocando o contexto advogado, mediador, mas também como pessoal, tá? Então, assim, pessoal mesmo. Estou com um conflito meu pessoal. Como é que eu resolvo? É desta forma. Primeiro você mantém o equilíbrio e vai beber da fonte da CNV. Que a CNV é o quê? Vamos ver o que que é o interesse do outro. Vamos ver por que que ele está agindo assim. Vamos tentar dialogar. Deixa eu ouvir ele, deixa eu ver o que que ele tem a me dizer, tá? Então, assim, o que eu estava falando, a comunicação assertiva, eu vejo como algo mais para mim, deixa eu me desenvolver aqui. É uma habilidade muito forte, eu me desenvolver. E aí sim a CNV vem e complementa isso, tá? É assim que eu enxergo. Eu não sei se vocês têm essa experiência na prática como isso, tá? Porque essa assertividade, ela é muito do ponto de partida. A CNV não. A CNV, que nem muitos palestrantes da CNV falam assim, né? Ah, porque eu não sou só paz e amor, né? Parece que a CNV é aquela coisa, não vamos nos comunicar e não vamos brigar. Não, não é dessa forma. Mas a assertividade, ela me transparece mais isso, assim. No primeiro momento, quando eu chego para resolver um problema, como é que eu chego? A comunicação assertiva, ela vai me dar a resposta. Já a CNV, ela vai me dar a resposta dentro daquele diálogo todo, né? Dentro daquela comunicação que você tem que fazer com a outra pessoa. Então, assim, é dessa forma que eu vejo e é dessa forma que, a princípio, eu consegui entender que o autor expõe no livro, tá? Bom, deixa eu só ver. Com relação à, à mediação, como a gente falou aqui, né? Acabei falando que a mediação ela tem a familiar, tem vários ali tipos de mediação, né? Trabalhista, inclusive, hoje eu fiz uma, que é bem legal, e tudo envolve comunicação. E eu acabei também de falar que você se relaciona com pessoas no teu dia a dia, né? Familiar, profissional, e você tem que ter uma comunicação assertiva, né? E uma comunicação não violenta. Deixa eu entender o interesse do outro, deixa eu ver a necessidade dele, deixa eu ver até que ponto ele precisa ser ouvido desta forma. Então, assim, é ter esse olhar e não só para conflito, é um ato humano, eu falo, né? Tanto que eles têm, tá tendo essa, não sei se vocês viram, mas tá tendo essa nomenclatura sobre a advocacia humanizada. A advocacia humanizada seria mais ou menos isso. Deixa eu me comunicar, né, com a parte, deixa eu entender o problema dela, porque o problema dela não é só fato e subsunção do fato à norma, não é só isso. O problema dela é emocional. Eu fiz 2 anos, 2 anos de juizado especial civil na Júris, aqui de Porto Alegre. E quando eu fiz, era um curso, tá? A gente pagava o curso, era nomeada para ser juíza leiga do 5º Juizado Especial Civil aqui da capital. Aí, determinados dias da semana, você ia lá e você fazia as conciliações judiciais, tá? Todas judiciais. Aí fazia o projeto de sentença, a professora, ela corrigia o projeto de sentença e aí te atribuía uma nota para você ter, tá apto ou não, e aí passava para o segundo ano. Eram 3 anos para atividade jurídica, nível concurso, que na época eu queria muito. Foi ali que eu conheci os métodos consensuais, né? A conciliação foi a primeira. Aí depois eu fui para mediação e tudo mais. A conciliação eu atuo até hoje, tá? A conciliação para bancos e tudo mais eu atuo até hoje. A mediação, eu atuo em nível judicial,
no Sejusc de Nova Iguaçu e no TRF do Rio. Então, assim, é uma área legal? É uma área muito legal. E é uma área interdisciplinar. Então, por isso que aqui o movimento Melhor Skills é exatamente isso, é trazer essas novas, na verdade, eu falo novas, mas eu não gosto de usar esse termo novas, porque na verdade não é nova, né? Inclusive é intrínseca à profissão, se tu for olhar. Porque essas habilidades, elas já tinham que estar desenvolvidas e cada vez sendo, claro, desenvolvendo mais, porque a gente não nasce sabendo, né? E a gente desenvolve. Então, a habilidade, e principalmente a comunicativa, é uma habilidade de desenvolvimento. A gente desenvolve ao longo da nossa jornada. Mas na faculdade de Direito, eu acho que falta uma cadeira de comunicação. Uma cadeira de, na minha época, não tinha mediação, não tinha arbitragem e não tinha conciliação. Os métodos eram pincelados ali no CPC, tá? Eu fiz lá em 2003, então foi antes da reforma no CPC, bem antes. Me formei em 2013, 12, aliás. E assim, tu vê que é nítido esse avanço da mediação. E com isso a gente precisa nos desenvolver, né? Hoje eu fui numa conciliação trabalhista que a advogada falou para mim, acho aquilo sim, né? Não dela em si, mas o que os colegas fazem. Ela me falou que os colegas advogados ligam para as partes, para os reclamantes, pegam o nome deles, os dados e dizem, ó, você tem direito a tal coisa, a gente já entrou e a audiência vai ser dia X, tá? Aí você comparece de forma online ou presencial, x. Não, mas eu não tenho direito, o processo já foi arquivado. A parte falando, porque essa advogada, uma colega minha, pegou um caso onde ela foi, o processo estava arquivado, o reclamante estava de acordo, enfim, estava tudo certinho. Aí o advogado foi lá e disse: não, a gente desenterra tudo para poder ter litígio. Ou seja, o próprio, resumindo a história, é isso, tá? Os próprios advogados gostam, tá? Não é todos. E querem o litígio. Gente, o litígio, ele vai existir, mas você tem que ter métodos para resolver o litígio. De posse desses métodos de resolução dos litígios, não deu êxito, ok, vamos para a via judicial. A via judicial, eu sempre vi dessa forma, eu até achava que eu era um ET na faculdade, porque eu enxergava dessa forma já. Como o judiciário, ele tem que ser a última via para resolver. Poxa, eu não consegui de todas as formas, eu tentei resolver o conflito e não consegui. Vou para a via judicial. E mesmo no judicial, né, com o novo CPC, todo mundo já sabe, mesmo com o judicial, haverá uma audiência de conciliação e mediação, enfim, né, dependendo ali do caso, como vai ser. Porque tem a conciliação, tem a mediação, o mesmo uma arbitragem, mas o que eu quero dizer assim, a arbitragem é mais pré-processual, né? Eu tô querendo dizer o que para vocês? Não existe resolução somente no judiciário. Não existe. A gente tem que entender que a resolução, o profissional do direito tem que entender que litígio não é só judiciário. Porque ele tem a ideia assim, não, tem que litigar porque eu preciso de dinheiro. Comercial, tá? Enfim, monetário, que sei lá, como vocês queiram chamar. Mas ocorre desta forma. O colega, ele quer o litígio, porque quanto mais litígio, mais carteira de clientes, mais dinheiro na conta dele, certo? Em tese é assim. Só que se você pegar e ver de outra forma, que é o quê? Eu tenho uma carteira de clientes,
onde eu posso resolver o conflito deles, eu fui contratado para resolver o conflito deles. E aí eu pego e resolvo esse conflito deles e dou, né? Ó, fulano, você tem. Se você for por esse lado, você vai ter esse resultado. Se você for por aqui, você vai ter esse resultado. Você tem que expor ao seu cliente os riscos, é igual uma cirurgia. Ó, vamos fazer a cirurgia? Vamos. Mas você está ciente que vai ter XX problema. Ou não vai ter XX problema. Mas tem um risco. É a mesma coisa de que ir logo demandando judicialmente. Ele acha que é a melhor via, que é o terceiro imparcial lá, o juiz vai falar e tem que acatar. E não se acata. Por que não as partes dialogarem? Então, assim, voltando à questão da comunicação para o advogado e para o mediador, tá? Quanto mais habilidades eu tiver de expor para as partes que a comunicação entre elas é eficaz, maior será o meu resultado. Porque tu imagina, se eu tenho uma carteira de clientes, eu posso resolver, vamos supor, tá? Eu tenho 1.000 clientes. Se eu tenho 1.000 clientes e vou me arrastando lá no judiciário, sei lá, fica 5 anos recebendo. Tô chutando aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a dinâmica. É, tenho 1.000 clientes. E aí eu não, vou recebendo todo mês, né? Um pouquinho dele, mas. Ele acha que tá sempre recebendo. Só que se ele pega esses 1.000 clientes e resolve o problema, vamos supor, tá? De dois, três ou de dois, ou até de um por dia, de resolver mesmo. De falar, ó, cara, tá tudo resolvido. O que vai acontecer? Ele vai indicar mais cliente. E outro, dinheiro vai estar. Tu não vai ter dinheiro recorrente. Então você vai ter o dinheiro na sua mão, né? E pode até cobrar mais e vai ter mais cliente. Entendeu? Então, assim, a minha gatinha aqui. Então, assim, é de uma coisa assim que estrategicamente pensando, até pelo financeiro do escritório, do advogado, você vai ver que você vai rentabilizar muito mais. Pode até fazer uma assinatura recorrente lá para frente, entende? Olha, a gente vai resolver o teu problema, você fica pagando em 6 meses. Não sei, N ideias ali para se desenvolver, para que haja um pagamento recorrente dentro daquela carteira de clientes. Só que você precisa se comunicar, tá? Você precisa saber essas habilidades, não só se comunicar, mas habilidades. Empatia, a gente vai ver, tá, ao longo dos nossos encontros, que vai ter várias habilidades ali para desenvolver. Mas hoje, especificamente, como é comunicação assertiva e CNV, eu estou colocando aqui para vocês que seria dessa forma: seja menos reativo ou menos passivo, mais equilibrado. Traz esse nível para entender o que o outro quer se comunicar contigo, porque desta forma a gente consegue realmente estabelecer um parâmetro, né, para dizer assim, ok, eu quero esse acordo, eu quero resolver esse conflito, tá? E se a gente tem essa habilidade como advogado ou como mediador, a gente vai conseguir transpor isso para o cliente e mostrar em números, tá, gente? Porque quando eu falo mostrar em números, porque seja um empresário, principalmente empresário, tá? Mas o empresário, alguém que está lidando com dinheiro, ele quer saber não é o quê? De números, de que realmente essa questão funciona ou não, tá? Ele não quer teoria. Por isso que eu tô falando aqui. O que eu estou falando tá parecendo teórico, mas ele não é teórico, ele é bem prático, tá? E se pegar e precificar isso e fazer as métricas direitinho, você vai ver que vai dar uma diferença enorme no final do mês, tá? Eu tô falando questão de gestão aqui, um pouquinho de gestão, mas eu tô querendo trazer o benefício dessa comunicação assertiva com a CNV para a tua profissão, seja como mediador, como advogado, tá? Porque aí essa questão da gestão você vai ter, de fato, tá bom? Eu
Estou muito feliz em participar desse projeto, né? O projeto do Mediar Skills, né? Esse movimento. Eu falo movimento aqui. Quando eu criei, eu pensei, poxa, eu queria um movimento dos advogados, dos mediadores, que eles pudessem ver da forma que eu vejo, né? Os métodos consensuais e essa parte de a gente se comunicar, né? Com o mundo, com os outros, inclusive com os advogados em si, né? Que a gente, como colegas de profissão, a gente acaba se comunicando às vezes de uma forma meio, né? deixa eu cá e tu lá. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que não, eu vou litigar aqui, vou pegar essa causa. Cara, eu acho assim, do fundo do meu coração, eu acredito muito que a gente pode ter uma troca, que a gente pode ter, estabelecer um vínculo de movimento mesmo. Olha só, vamos nos desenvolver aqui, vamos. E eu vejo isso na mediação. A mediação, ela é bem, o pessoal é bem unido nessa questão, sabe? Hoje na trabalhista eu ouvi diferente. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí a colega até falou, né? Não, porque eu não gosto muito da mediação. Aí a outra falou também não. E o outro, e aí a menina essa falou assim: não, aquele meu colega só gosta de litigar. Aí tu fica pensando, né? Gente, vamos conhecer os benefícios da mediação? E aí, ei, eu tenho duas gatas aqui. Perdão pela interrupção. Eu tenho duas gatinhas aqui. Aí quando elas estão sempre quietinhas. Aí quando eu vou falar no vídeo, elas começam a brincar ou brigar. É incrível. E até nos gatos tem os conflitos aí. Então, eu convidei eles para vir para o grupo, né? Para o grupo do Mediar Skills, para eles conhecerem esse grupo. Eu espero que, de certa forma, nesses 3 meses eu contribua, né, com a parte teórica, trazendo um pouquinho da minha prática também. E espero que vocês, no dia a dia, coloquem esses conceitos que não são decorados, são assimilados em prática para poder ter essas relações interpessoais da melhor forma possível. Foi um prazer estar com vocês. Até quinta-feira que vem, tá bom? Grande abraço. Beijo.